Tranquilo. Iniciaremos agora nosso turno da tarde. Hoje aula de Direito Penal. Já tivemos aqui uma noção básica. Isso aqui é o básico, tá, gente? Todo aluno precisa saber essa matéria para concurso público, tá bom? Então nós trabalhamos aqui, ó, só dando uma recapitulada. Trabalhamos teoria do crime. Falamos sobre o conceito analítico de crime. O conceito analítico é aquele conceito trazido pela doutrina de direito penal. Para a doutrina de direito penal, para a maioria da doutrina, é sempre assim que a gente trabalha, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. A punibilidade não entra. Beleza. Trabalhamos fato típico, antijurídico e culpável. E começamos a destrinchar, começamos a abrir o fato típico. O fato típico, por sua vez, ele é composto por uma conduta, mais o nexo causal, mais o resultado, mais a tipicidade. Falamos também que o nexo causal é o liame, a ligação entre a conduta e o resultado. Mas temos ainda que analisar a tipicidade. Isso aqui analisaremos como tipicidade formal, tipicidade material, tipicidade conglobante, né? Falaremos também aqui do princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Isso tudo trabalhando nesse ponto. Começamos a abrir a nossa conduta, não foi isso? Conduta, eu disse que conduta é um comportamento humano voluntário que tem uma finalidade dolosa ou culposa. Segundo a teoria finalista. Não para os causalistas. Os causalistas, eu expliquei para vocês, jogam dolo e culpa para o terceiro elemento do crime. Mas para os finalistas, eu preciso analisar dolo e culpa no primeiro elemento do crime. Por quê? Ele pode excluir a conduta, porque segundo os finalistas, ninguém faz nada à toa. Tranquilo? Beleza? E aí trabalhamos o comportamento. Foi aqui que nós paramos no comportamento, não foi isso? O comportamento, nós falamos que pode ser um comportamento comissivo, omissivo, ou comissivo por omissão, também chamado de omissivo impróprio. O crime omissivo impróprio é aquele que pode ser praticado apenas pelos agentes garantidores. Falamos que no 13 parágrafo 2º, ele vai dizer: a omissão é penalmente relevante, quando o agente devia agir. Tranquilo? Incumbe o dever de agir a quem? A linha A, a linha B e a linha C, por força de lei, por força de um contrato e um comportamento anterior, que também é chamado de ingerência. Foi aqui que nós paramos a nossa aula. Tranquilo? Beleza? Sobre comportamento não vamos avançar, porque ainda tem muito assunto. Beleza? Eu estou vendo que o aluno Tiago chegou aí com a sua senhora. Espero. Muito bom, tá, Tiago? É um prazer, amigo do nosso professor Fábio Matoso. Tá bom? Vamos para cima. Depois tu assiste essa aula da manhã, que foi uma aula bem extensa, né? Os alunos estavam reclamando porque passamos do horário do almoço, mas no final dá tudo certo. É até o arroz secar, não é até o meio-dia. Vamos lá? Tranquilo, todo mundo copiou esse quadro, agora eu posso apagar. Léo, fala comigo. Certo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que eu acabei esquecendo, eu queria tratar desse assunto logo. Olha só, quando nas primeiras cadeiras do direito, a gente aprende que a lei, prestem atenção nisso aqui, quem quiser anotar depois pode anotar, não precisa anotar agora. Nós aprendemos lá nas primeiras cadeiras do direito que a lei não é a única fonte do direito. A lei não é a única fonte do direito. Nós temos os costumes, nós temos os princípios gerais do direito, nós temos várias formas, né? Várias situações que compõem as normas jurídicas. As normas jurídicas nem sempre são leis em sentido estrito, tranquilo? E no direito penal, o que eu disse para vocês, é o princípio que vige, é o princípio da reserva legal, é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Só que tem alguns métodos que a gente chama de métodos, eu estava lembrando isso cai pronto. Métodos de autointegração da norma. Qual é o nome? Métodos de
seria esse método de autointegração da norma? Pode colocar no seu caderno, se quiser, métodos de autointegração da norma, só para não deixar esse assunto em aberto. Métodos de autointegração da norma. Isso, métodos de autointegração da norma. Métodos de autointegração da norma. Isso aqui já era. Eu comprei. Não, eu sou nessa. Deixa eu só tirar isso aqui. Interpretação, tá? Interpretação. Interpretação analógica. Interpretação extensiva. São os 3 métodos que eu tenho de autointegração da norma. Tá? Analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva. São coisas diferentes. Tá? E quando me dá assim essa luz, não que eu seja vidente, nada disso. Né? Porque se eu fosse vidente, eu ia montar uma tenda e ia ganhar dinheiro com isso, não ia ficar dando aula. Mas às vezes a gente acaba acertando assim, uma questão que pode vir em prova, e essa é uma delas, tá? O que é método de autointegração da norma? Ocorre que, mesmo trabalhando daquela forma que eu falei para vocês, que os nossos deputados trabalham dia e noite sem parar, eles não conseguem dar conta de toda a legislação. Pode acontecer o quê? De ocorrer uma lacuna na lei. Pode ou não pode? Pode. Pode ocorrer uma lacuna na lei. Aquilo ali o legislador não conseguiu pensar. Ele esqueceu, ele não vislumbrou aquela situação e ficou aquela lacuna na lei. Isso pode acontecer? Uma lacuna na lei? Pode acontecer. E aí o que acontece? De repente, há uma lacuna na lei. Mas em outro dispositivo legal, existe uma situação semelhante àquela. Não é igual àquela, é igual àquela, não. Semelhante àquela. Casos parecidos. Pode acontecer? Pode acontecer. Houve uma lacuna na lei, mas existe um outro artigo do Código Penal, do Código de Processo Penal, ou de outra legislação, que é parecido com aquele caso. E aí o que eu posso usar? Eu posso utilizar O que é analogia? Analogia, em palavras simples, casos semelhantes, soluções semelhantes. Isso é analogia. Analogia é casos semelhantes, soluções semelhantes. Por quê? Por que isso? Vamos citar um exemplo aqui. Aqui no Brasil, existe prisão perpétua? Não. Aqui é proibida a prisão perpétua, certo? Qual o máximo de pena que o cara pode cumprir? 40 anos. 40 anos? Era 30, agora mudou para 40 anos. 40 anos. A cada cálculo ali, ele pode cumprir até 40 anos. Agora eu te pergunto, o doente mental, ele cumpre pena? Não. O doente mental, por quê? Porque ele é inimputável. Mas ele pode cumprir uma outra situação, chamada de medida de segurança, tá? Para o inimputável,
medida de segurança. Tá bom? Medida de segurança é o quê? Ah, ele vai ficar internado lá num lugar daquele lá maluco, tá? Uma casa lá uma casa de maluco. Ele vai ser submetido a uma internação chamada de medida de... Não é pena, não é prisão, tá? Não é reclusão, não é detenção, ele não vai para um presídio. Ele vai para um outro local para cumprir uma medida de segurança. Agora, qual é o prazo para a medida de segurança? Para cumprir pena, eu sei que é de 40 anos. E para a medida de segurança, qual é o prazo? Sabe por que você não sabe? Porque não tem isso em lugar nenhum. Não existe um prazo legal para a medida de segurança. Ah, então ele vai poder ficar lá perpetuamente para a vida inteira? Não. O que nós vamos fazer? O que a doutrina sacou? Vamos usar da analogia. Casos semelhantes, soluções semelhantes. Todo mundo entendeu o que é analogia? Analogia quando não é assim qualquer caso. Ah, não tem esse, vai esse. Não é assim. Não é semelhante o cara cumprir pena e cumprir medida de segurança? É parecido, são casos parecidos. Só que o legislador esqueceu de falar. Ah, no máximo 40 anos de medida de segurança. Não falou nada. Então nós vamos usar da analogia. Tranquilo? Beleza? Todo mundo pegou isso aí? Só que a gente tem que tomar um cuidado. Em direito penal, tá? Não estou falando de direito civil, não estou falando de direito administrativo, estou falando de direito penal. No direito penal, só cabe analogia em bona parte. No direito penal só cabe analogia em bona parte. O que é analogia em bona parte? Para beneficiar o cara, o réu, tá? Analogia em bona parte, porque às vezes vem na prova assim, ó. Em matéria penal não cabe analogia. Mentira. Não cabe analogia em mala parte. Em bona parte cabe. Tá? Então toma muito cuidado com essas afirmações. Não cabe. Marcele, ainda tem energia aí? Ainda tem energia ou acabou? Qual o significado mesmo de Bonaparte? Ó, vou riscar aqui, tá? Em Malaparte não pode. Em Bonaparte é para beneficiar a parte. Bonaparte. Tá? É o latim, né? É o latim. O direito eles adoram usar latim. Professor, eu tenho que saber isso aí. Claro que tem que saber, professor. Eu botei aí porque cai em prova, né? Porra, você acha que eu vou ficar aqui gastando meu latim, que é fraquíssimo? Fraquíssimo meu latim? Porque cai em prova. Pode cair assim, ó. Em matéria penal não cabe analogia. Uma questão de certo e errado. Errado. Agora, cabe analogia em direito penal. Aí vai vir lá embaixo. Letra A. Somente em bona parte. Certo. Em bona parte, mas também em mala parte. Não, errado. Somente, analogia no direito penal, somente em bona parte. Tá? E no processo penal? No processo penal não interessa. Estou falando do direito penal. Tá? Por enquanto nós estamos falando do direito penal. Todo mundo já ouviu falar aqui na reincidência? Crime todo mundo sabe, né? Isso é um reincidente. Só que vocês não estudaram a fundo o que é a reincidência. Tá? Reincidência não é porque o cara praticou um crime hoje e outro amanhã, não. Existem alguns critérios para configurar a reincidência. Tá? A reincidência, ela só dura por 5 anos. Tá? Como que se dá a reincidência? Eu vou explicar rapidinho para vocês aqui. Quando passa o período de 5 anos, a gente fala que ele é tecnicamente primário. Por que tecnicamente primário? Porque, na verdade, ele já praticou crime, já transitou em julgado, ele foi condenado, sentenciado. Mas, tecnicamente, ele será considerado primário depois de 5 anos. Continuará com maus antecedentes. Bons antecedentes, maus antecedentes e reincidência são coisas diferentes. O indivíduo pode ter maus antecedentes, mas ser primário. Tá? Beleza? O que é a reincidência? A reincidência é quando ele pratica o crime X. Ele praticou o crime X. Esse crime X
transita, não precisa anotar isso aí não, tá, gente? Só para vocês entenderem que eu quero falar de outra coisa. Ele transita em julgado, não precisa anotar. Ele praticou o crime X. Depois que o crime X transitou em julgado, ele praticou o crime Y. Transitou em julgado o primeiro crime. Ele praticou o crime Y agora. Agora eu posso falar, esse cara é um reincidente. A reincidência só se configura após o trânsito em julgado de um primeiro crime. Tranquilo? Se ele praticar 2 crimes no mesmo momento, eu não posso falar que esse cara é reincidente. Entendeu? Porque a reincidência, ela se aplica após o trânsito em julgado de um primeiro crime. E mesmo assim, olha só, ele praticou o crime X, transitou em julgado, praticou o crime Y. Transitou em julgado. Depois de 5 anos que ele vai cumprir a pena, ele cumpre a pena. Depois de 5 anos eu posso dizer, esse cara agora, depois de 5 anos ele é o quê? Tecnicamente, primário. Tranquilo? Mas continua com maus antecedentes. Olha só, praticou o crime X. O crime X transitou em julgado. O que é transitar em julgado? Não cabe mais recurso nenhum, Diego. Não cabe mais recurso. Transitou em julgado. Depois que transita em julgado o primeiro crime, ele pratica o segundo crime. Aí eu posso dizer agora, se ele for condenado, reincidente. O juiz, quando for analisar as circunstâncias judiciais, aquelas 8 circunstâncias judiciais, ele vai analisar todas as situações, os antecedentes, e quando ele for olhar para as agravantes genéricas no cálculo de pena, ele vai olhar, esse camarada tinha praticado o crime X, transitou em julgado, e ele praticou o crime Y, reincidente. Tranquilo? Ele tem maus antecedentes e é reincidente. Aí ele cumpriu a pena pelo crime Y, ele era reincidente, cumpriu a pena pelo crime Y, passou-se 5 anos, e agora? Passou-se 5 anos, ele continua sendo de maus antecedentes, mas agora ele é tecnicamente primário. Já a reincidência já não é mais uma condição desfavorável no cálculo de pena. Todo mundo entendeu isso aí? Beleza? Os maus antecedentes ele leva para a vida inteira. A reincidência, não. Tranquilo? Por que eu quero explicar isso para vocês? Por conta disso aqui, ó. Estamos falando de reincidência. Olha só. O que pode gerar reincidência? Crime. Vamos colocar as combinações possíveis? Além de crime, eu posso praticar... Eu não. Que dá azar. Quem? Neve. Sempre. Neve, além de praticar crime, ele pode praticar um outro tipo de infração penal, chamada de contravenção penal. O que é infração penal, professor? Infração penal é um gênero. Dentro do gênero, ó, vamos fazer teoria de conjuntos aqui, Rafael? Ó, dentro do gênero é o azão. Dentro do azão, desse grupo aqui, ó, desse conjunto chamado de infração penal, eu tenho 2 conjuntinhos menores, que a gente chama de espécie. Eu tenho crime e eu tenho contravenções penais. Também chamada a contravenção penal. Professor, qual é a diferença? A diferença, diz o professor Auri Lopes Júnior, a priori, não há diferença ontológica entre crime e contravenção. Mas a posteriori, olhando uma segunda vez, nós vamos ver que o tratamento é diferenciado. Tudo é infração penal. Só que o crime é como se o legislador falasse assim, ó, esse aqui eu quero que o tratamento seja pior. Esse aqui é mais galho fraco. Mas o direito penal vai tratar dele também, mas como contravenção penal. Por isso a contravenção penal também é chamada de crime anão. Ou crime liliputiano. Isso aqui não é para anotar, é só para vocês terem em repertório, tá? De repente numa redação, sei lá. Por que crime liliputiano? Fazendo uma alusão, uma analogia às aventuras de Gulliver. Tem um livro desse, As Aventuras de Gulliver. Aí lá tinha a cidade de Lilliput. Aí tinha um monte de anõezinhos, um monte de gente pequenininha.
É um crime anão, o crime liliputiano, se vier na prova. É a chamada contravenção. A priori não há diferença ontológica, não há diferença substancial. A priori, inicialmente, ambos são do gênero infração penal. Tranquilo, Isabelle, está aí comigo? Estamos caminhando? Vamos lá? Crime e contravenção penal. Qual é a diferença? Aqui, ó, o sujeito, ele pode pegar reclusão, não é isso? Reclusão, detenção. Reclusão e detenção. Aqui, ó, na contravenção penal, eu já falo em prisão simples. A lei de contravenções vai falar assim, sem rigor penitenciário. Entendeu? Então a diferença entre contravenção e crime são essas diferenças aí que a própria lei vai trazer. Mas ambos compõem um gênero chamado o que, Rafael? Infração penal. Tranquilo? Todo mundo entende isso aqui? Então, para que haja reincidência, eu posso praticar um crime e mais um crime. Aí eu posso falar em reincidência. Mas veja bem, olha outras combinações. Contravenção penal mais contravenção penal. Crime, vamos lá, fazer aqui análise combinatória. Crime mais o que? Que falta aqui? Contravenção penal. Mas pode ser o contrário também, não pode? Contravenção penal mais crime. São as combinações possíveis, né? Análise combinatória, matemática, dos professores de matemática. São as combinações possíveis, né? Ele pode praticar um crime, depois um crime, pode praticar uma contravenção penal e depois outra contravenção penal. Ele pode praticar um crime e uma contravenção penal e um crime. Pode ou não pode? Tranquilo. Transitou em julgado, esse aqui, ele praticou um novo crime. Ó, transitou em julgado, esse aqui, ele praticou um novo crime. Posso falar em reincidência? Sim. Posso falar em reincidência. Beleza? Tranquilo? Transitou em julgado uma contravenção penal. Ele praticou outra contravenção? Posso falar em crime? Posso falar em reincidência? Posso. A lei de contravenções penais vai dizer que pode, tá? A lei de contravenções penais. Eu só quero... Acredite no professor. Tá bom? Está lá na lei de contravenções penais. Gera reincidência quando o indivíduo no território pratica uma contravenção penal no território brasileiro e depois pratica outra contravenção penal. Então, contravenção mais contravenção penal gera reincidência. Praticou um crime e depois uma contravenção penal. Praticou uma contravenção penal e depois um crime. Praticou crime mais contravenção penal. O crime transitou em julgado. Agora ele fez o quê? Praticou uma contravenção penal. Esse crime que ele praticou pode gerar reincidência aqui? Pode. A lei de contravenções penais vai dizer que pode. Agora essa combinação aqui, ó. Tá vendo essa combinação aqui? O legislador esqueceu. Essa combinação, você pode olhar na lei de contravenções penais e no Código Penal. Você não vai achar essa combinação. Qual é a combinação? Ele pratica uma contravenção penal, ela transita em julgado e depois ele pratica um crime. Eu posso dizer que esse cara é reincidente? Não. Por quê? Porque não há previsão? Aí lembra, casos semelhantes, soluções semelhantes. Professor, então eu poderia usar aqui da analogia. Posso ou não posso? Pode. Casos semelhantes, soluções? Mas isso ia beneficiar o réu ou prejudicar? Isso aqui ia prejudicar o réu, reincidente. Seria uma agravante genérica na hora do cálculo de pena, o juiz poderia piorar a situação do indivíduo. Então aqui é um exemplo dos professores de direito penal. Não, aqui eu não posso usar analogia. Por quê? Porque aqui seria analogia em mala. Sacaram? Beleza? Nem sempre eu posso usar analogia. Tranquilo, meus lindos? Até para cometer o crime, o cara tem que estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Pode ser qualquer um. Eu brinco com a galera, até para você fazer piada, você tem que estudar. Porque todo mundo fala assim, o 22. Quem é o 22? O maluco. Mas isso já mudou há muito tempo. É porque o maluco... Lembra do doente mental, do desenvolvimento? Então, esse era o 22. Só que agora não é mais o 22.
O artigo mudou e a piada não mudou. Continua lá o 22. Não, agora não é mais 22, agora é outro artigo. Agora o que? 13? Agora olha aí olha aí no material aí. Não é mais 22. Aquele material aí da teoria do crime. Aqui, ó, no material aqui. Ah, tá. Olha aqui o material. É porque eu doei meu material pra Adriana. Ah, tá. Porque o seu também. Eu doei pra Adriana ali. Deixa eu ver aqui, ó. Da imputabilidade penal, ó. Agora é o 26. Aí se tu quiser zoar o cara, abre o 22. Não, abre o 26. Aí tu vai chamar e vai perder a graça da piada. Aí perdeu a graça. É o 26, quem vai saber, quem estudou para concurso. Aí perdeu a graça. Agora tu chamar agora o cara de 22, tu vai falar, não, porra, não, 22 não. Tá bom? Tranquilo, gente? É só para descontrair. Todo mundo entendeu essa questão aí da analogia? Então, analogia, você aplica aquilo ao que se refere. Analogia, casos semelhantes, soluções semelhantes. Só que eu não posso aplicar analogia. Quando que eu aplico analogia? Quando há uma lacuna. Mas a lei já trata daquilo. Já aconteceu de chegar ao STJ, ao STF, situações que o STF falou assim: eu até concordo com o seu argumento, só que o legislador quis assim. Eu só posso aplicar analogia quando há uma lacuna na lei. Existia uma situação entre o furto e o roubo que era desproporcional. Aí o STF chegou e falou assim: eu concordo com você, é desproporcional. Só que o legislador quis assim. Então eu não posso usar analogia. Por que eu não posso usar analogia? Porque não havia uma lacuna na lei. O assunto já tinha sido tratado pelo legislador. Tranquilo? Então eu só posso usar analogia no direito penal, em boa parte. E para quê? Para quando há o quê? Uma lacuna. Tá? O direito penal não falou a quantidade de pena da medida de segurança, mas falou para o crime. Então eu vou usar analogia. Tranquilo? A analogia é diferente de interpretação analógica. Tá? Interpretação analógica cabe no direito penal? Cabe. Tá? Interpretação analógica. Aqui o legislador ele não previu uma situação. Foi uma lacuna. Aqui, não. Aqui não há lacuna. Aqui é porque seria impossível o legislador prever todos os casos. Exemplo. Artigo 121, falamos dele aqui hoje. Artigo 121. Matar alguém. Certo? Homicídio qualificado. Qualifica o crime. Quando o crime é praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Falamos isso aqui. É ou não é? Confia no professor, que está escrito lá. Mediante paga ou promessa de recompensa. Isso qualifica o crime de homicídio? Aí ele coloca assim, ó. Ou qualquer outro motivo torpe. Qualquer outro motivo? Por quê que ele coloca isso? Interpretação analógica. Ele poderia prever todos os motivos torpes? Matou para ficar com a vaga. Isso acontece, né? Matou para ficar com a vaga de emprego. Matou o funcionário para abrir mais uma vaga no concurso público do Detran e ele assumir aquela vaga. Isso é um motivo torpe? É um motivo torpe. Mediante paga é um motivo torpe? Sim. Mediante promessa de recompensa é um motivo torpe? Sim. Agora, mediante várias outras situações, também são motivos torpes. E o legislador não conseguiria prever todas as situações de motivo torpe. Aí ele abre, ele fala, ele dá um exemplo, ele exemplifica 2 motivos torpes, mediante paga ou promessa, ou qualquer outro motivo torpe. Isso aqui não é analogia, isso aqui é interpretação analógica. Teve uma situação que isso foi um caso concreto, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, para vocês entenderem o que é motivo torpe. Não dorme não, só o estudo liberta. Olha que situação interessante. Existia um escritório no Rio de Janeiro, um baita escritório de advocacia, e uma advogada recém-formada levou o currículo porque ela queria trabalhar ali naquele escritório de advocacia. E aí o que aconteceu? Ela deixou lá o currículo e falou com a entrevistadora lá: poxa, quais são as chances reais? Ela perguntou:
Quais são as chances reais de conseguir uma vaga aqui no escritório? Aí a menina brincando falou assim, só se alguém morrer. Foi só um conselho. Não, foi uma brincadeira. Ela falou assim, só se alguém morrer. E riu aberto, brincando com a menina. Aí se alguém falasse isso pra mim ou pra você, o que eu faria? Eu pegaria minhas coisas, tudo bem então, vou ir pra casa. A criança deu uma luzinha nela. Acendeu uma luzinha, ela falou assim, acendeu uma luzinha. Ela teve uma ideia. Falou, então eu vou verificar quem trabalha aqui nesse escritório. E deu outra. Ela foi, deu cabo da vida de um integrante, de um advogado que trabalhava lá. Aí aquela pessoa matou. Ela matou a pessoa pra quê? Pra ficar com o emprego. Um motivo? Torpe. Um motivo repugnante, odioso. Isso é um motivo torpe. Motivo torpe não se confunde com motivo fútil. Motivo fútil é um motivo banal. Matou por causa de R$5, porque me devia R$5. Matou porque pisou no meu pé. Matou porque esbarrou na minha mulher. Isso é motivo banal. Tá? Isso é motivo fútil. O motivo torpe é um motivo odioso. É um motivo repugnante. Tranquilo, gente? E o legislador poderia prever todos os motivos torpes? Não. Então ele usou de interpretação analógica. Tá? Claro que ela não assumiu lá a função porque ela foi presa, né? Acabaram descobrindo que ela matou o cara para ficar com a vaga dela. Por isso que no concurso público tu nem fala. Eu postei um vídeo para vocês fazendo teste físico lá no TRF4. Eu falei aqui, ó, o que eu botei lá assim, ó, o 03 está aqui na moita. Eu não vou falar, porque lá tinha uma escadaria grandona. Eu vou falar pro cara, são 03, cara. Então é o que é, são 200. Peraí, vamos ali. Porra, meu amigo, parabéns. Aí eu falei, meu amigo, parabéns. Aí me dava um abraço, me dava uma rasteira, eu caía ali, quebrava a perna. Acabou o 03, porque eu tinha que fazer, eu tinha que correr. Entendeu? Então tu fica na moita. Passou, não vai conversar pra falar pra ninguém. Tá? Porque por um motivo torpe o cara pode praticar um homicídio contra a tua vida. E aí que é o problema. Tranquilo, gente? Olha só. Mediante veneno. Mediante mais o quê? Fogo, asfixia. O que é isso? Ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. São exemplos de meios insidiosos e cruéis. Tranquilo? Ou por motivo fútil. Motivo fútil. Qual é o motivo fútil? Sei lá. Vários. Interpretação analógica. Olhou pra mim, não gostei. Cortou meu cabelo errado. Mega olhou pra mim, não gostei. Entenderam o que é a interpretação analógica? Essa aqui cabe em Malaparte, em Bonaparte? Não interessa. Essa aqui sempre vai caber no direito penal. Tranquilo? Então aqui, olha só, vamos agora trazer as palavras-chave. Analogia. Casos semelhantes. Soluções semelhantes. O legislador não consegue prever tudo. Embora trabalhe a beça, ele não consegue prever tudo. Porque é impossível ele prever tudo. E na interpretação extensiva? Você vai colocar na interpretação extensiva, você coloca assim, ó. O legislador falou menos do que deveria. Falou menos do que deveria. Tranquilo? Vou explicar. Não quero ninguém dormindo. Vou dar um intervalo mais cedo para tomar um café. Ó, interpretação extensiva, o legislador O soldado estava dormindo. Vamos lá? falou O legislador falou menos do que deveria. Gente, energético não faz bem para a saúde, mas domingo vocês podem tomar, porque domingo é uma situação atípica. O médico falou isso comigo. Eu estou dando aqui, olha só, isso aqui tudo é concurso público, tudo é método de quê? Você precisa render o máximo possível. O máximo, você tem que render o máximo possível. Tu tem um domingo aqui com o professor para tirar dúvida. Tem que render o máximo possível. Tem que tomar um energéticozinho só no domingo, não é tomar todo dia para morrer do coração, não. Mas no domingo tu toma um veneninho, pô. Tá bom? Porque aqui você tem que estar com o coração aberto. Cara, acabei de comer uma carne, tô com churrasco ali, tô pesadão. Não, pô, hoje não é o dia de tu comer o churrasco pesadão. Isso foi ontem. Hoje tu tem que estar na saladinha, tranquilo? Porque senão tu vai te dar sono, porque o sangue vem pra barriga, tem uma explicação científica pra isso. Tu tem que estar grandão, fortão. Tá? No dia da prova, a mesma coisa. Pô, vou comer um churrasco no dia da prova? Não, pô, no dia da prova eu vou comer uma saladinha, um franguinho grelhado. Tranquilo? Tudo isso. Pô, que palhaçada, professor falando palhaçada. Isso tudo é método de
de estudo, de concurso, de passar em concurso. Tudo isso é dica de concurseiro. O concurseiro ele se preocupa com todas essas nuances, tá bom? Aí no domingo, pô, tu não pode. Domingo tem que vir aqui grandão, tem que estar forte, cheio de café, cheio de cafeína na veia. Tranquilo? Vamos lá? Beleza? Vá se automotivando, Diego. Ninguém vai fazer isso por você. Tranquilo? Vamos lá? Interpretação extensiva. O que eu escrevi? Falou menos do que deveria. Acontece direto. Acontece direto. Olha só. Existe um crime, só para ilustrar isso aí. Agora houve um advento, veio uma lei nova e mudou a lei de racismo. A lei de racismo é a 7716. A 7716, a lei de racismo, ela já trazia o crime de racismo. Mas existia uma figura parecida com o racismo no Código Penal. O Código Penal tem um capítulo reservado aos crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Eu tenho 3 crimes, mas são trabalhosíssimos. Eu poderia dar, assim, uma aula aqui só de crimes contra a honra. São trabalhosos e caem muito em prova. Eu tenho 3 crimes. É o crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria. Artigos 139, 140 e 141 do CP. Tá? Depois dá um confere aí. É por ali. É por ali. O crime de injúria. O crime de injúria. Vamos lá. O crime de injúria, ele é um crime que ele pode ser praticado de várias maneiras. Uma delas é quando o indivíduo utiliza de conotação racial ou discriminatória. A gente chama de injúria racial ou discriminatória. Ele faz alusão a elementos de etnia, de raça, de cor, que a gente conhece como crime de racismo. Isso, mas nem sempre é racismo. Até o advento de uma lei, não sei se foi ano passado, existia o crime de racismo e existia o crime de injúria racial, que estava lá no Código Penal, por ali, tá? 38, 138, 139, 140, por aí, tá? Dá uma olhada, isso é o 140. Não gosto de deixar em aberto meus aluninhos assim olhando para mim. Acho que é 140, vamos lá. Tem que voltar ali esses artigos, cara. Prof, é aí o 140, caramba, eu bati certinho, pai. Que isso? 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Tá? Eu vou atingir aí o que a gente chama de atingir a honra subjetiva. Na injúria, eu atinjo a honra subjetiva. O que é subjetivo? Aquilo que o cara pensa dele mesmo. Aí de repente o cara está aqui no curso, aí agora eu vou dar meu exemplo. O professor Cris está aqui, porra, devo estar abafando ali. Aí daqui a pouco o cara está comentando coisa ali, porra, esse professor não sabe nada. Professor burra dessa. Quer dizer, ele está atingindo a minha dignidade. Aquilo que eu penso de mim mesmo. Ele está atingindo a minha honra subjetiva, aquilo que eu penso de mim. A injúria, ela vai atingir essa honra subjetiva do indivíduo. E aí, como que ele pode atingir essa dignidade ou decoro? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou condição da pessoa idosa ou com deficiência. Aqui agora eu tenho religião, pessoa idosa e deficiência. Mas antes da redação dessa nova lei, também tinha aqui cor e etnia. Cor e etnia poderia cair aqui na injúria racial. Mas se parece muito com o crime de racismo. Hoje está lá no racismo. Mas antes de estar no racismo, estava onde? Aqui. E aí lá na lei do racismo, nós podíamos dizer o quê? Que o legislador esqueceu. Ele esqueceu de colocar isso. O que tinha no Código Penal, esqueceu de botar na lei de racismo. E aí veio o STF e disse, não, vamos usar uma interpretação a injúria racial também configura crime de racismo. O STF disse isso. O STF disse, não, injúria racial, embora esteja no Código Penal, também é uma forma de racismo. Embora na época não estivesse na lei 7716. Não estava na lei de racismo. Mas o próprio STF entendeu que a injúria racial ou discriminatória também seria uma situação de racismo.
E qual é a diferença nisso? Os crimes de racismo, eles são o quê? Inafiançáveis e imprescritíveis. E sujeito a pena de reclusão, está lá na Constituição Federal. Sacaram? E a injúria racial não era. Tranquilo? Agora não, agora está todo mundo lá. Mas o que o STF fez? Uma interpretação. Tranquilo? O legislador esqueceu, veio o STF e falou, vamos estender o alcance dessa norma. O que é interpretação extensiva? É estender o alcance da... Você pode colocar aqui. Estender o alcance da norma quando o legislador esquece. Olha só, gente, olha a diferença. Analogia. O legislador tratou daquele assunto? Não, houve uma lacuna. Aqui o legislador tratou do assunto, só que ele tratou de forma incompleta. Tranquilo, Marcelo? Deu para pegar a diferença entre um e o outro? Beleza, vamos para cima. De estender, desculpa. O alcance da norma. Professor, isso cai em prova? Toda hora. Toda hora. Porque os nomes são muito parecidos. Não cabe analogia, mas cabe... Interpretação analógica pode ser em Malan-Parten? Pode. Bonaparte. Interpretação analógica de uma maneira geral. Analogia somente em Bonaparte. Isso aí cai em prova, tá? Esse analogia, você pode falar um pouquinho do que eu fiquei... Analogia é quando há uma lacuna na lei. O legislador não falou daquele assunto. Digamos assim, ó, no artigo 1º, o legislador falou de um assunto ali qualquer. Ele deveria falar de um outro assunto semelhante àquele, mas ele não falou. Ele esqueceu de falar, ele não falou, não trata daquele outro assunto. Mas o outro assunto é muito parecido com o assunto do primeiro. Aí eu pego o artigo 1º e utilizo lá naquela outra situação, que o legislador não tinha falado dela, mas ela é muito parecida com a situação do artigo 1º. Aí eu pego esse artigo 1º e encaixo lá naquela outra situação. Tá bom? Ah, por que, professor, que eu posso encaixar lá? Primeiro, porque o legislador esqueceu de falar daquela situação Y, ele só falou da situação X. Aí eu pego o artigo da situação X e aplico na situação Y. Porque eles são semelhantes, são casos semelhantes, soluções semelhantes. Aí eu posso fazer isso. Aí você diz que tem uma lacuna porque ele não... Ele esqueceu de falar daquele assunto. E você botou esse Bonaparte porque... Porque no direito penal eu só posso fazer isso, essa analogia, se for para beneficiar o réu. Se for para piorar a situação do réu, eu não posso fazer. Que é naquele caso que... Que foi naquele caso que eu disse que seria mais um caso de reincidência. Isso. Mas aí eu não posso estender ali, eu não posso usar analogia, porque ia prejudicar o cara, não melhorar. Tranquilo? Se fosse para melhorar, eu poderia usar analogia? Sim. Beleza, gente? Depois eu vou trazer umas questões relacionadas a esse assunto aqui. Tá? Nós paramos no comportamento, né? Não foi isso? Todo mundo concorda? O que é crime? Crime é um fato típico jurídico culpável. Tranquilo? Fato típico, eu disse que o fato típico ele é composto por uma conduta, um resultado, nexo causal e tem tipicidade. Aí nós estávamos na conduta. Conduta é um comportamento humano, voluntário, que tem uma finalidade dolosa ou culposa. Isso daqui é aula para meses, mas a gente está trabalhando aqui de forma sucinta. Professor, não aguento mais. Né? Vamos lá. Vou usar o preto agora. O comportamento nós já trabalhamos, né, gente? Ó, vou fazer isso aqui com o comportamento, tá? Humano. O que eu posso falar do comportamento? Comportamento do homem, tá? Professor, que palhaçada, que idiotice. Não, não é idiotice. Por quê? Empresa pode praticar crimes, tá bom? Por isso que o legislador coloca comportamento humano. Mas existe uma exceçãozinha. Empresa pode praticar crimes ambientais, tá bom? Somente crimes ambientais, tá, gente? Porra, a empresa praticou crime de furto. Não, aí é lunático. Praticou um crime de roubo, um crime de homicídio. Não, aí não é empresa. Aí é o sócio. Lavagem de dinheiro, quem que pratica? O sócio da empresa, aí é a pessoa física, tá bom? Falou em lavagem de dinheiro, organização criminosa, aí já não é a empresa,
Aí é o sócio da empresa, tranquilo? Quando que uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, pode praticar um crime? Crimes Ambientais. Então você pode botar aqui, ó, no humano, você pode colocar assim, ó, pessoa jurídica pode praticar crimes Ambientais. Qual é a lei de crimes ambientais? É a lei 9.605/98. Lei 9.605/98 é a lei de crimes ambientais, tá bom? Só para quem gosta de estudar para a área de segurança pública, aí já vamos colocando as leis para ajudar, tá bom? Eu quero dar uma lida lá nessa lei. Lá nessa lei, Marcelo, vai dizer que pessoa jurídica e empresa pode praticar crimes ambientais. É claro que não tem. Aí pena, prisão, não. Aí, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Como eu prender a empresa? Não. Aí é para o sócio. A empresa normalmente são penas pecuniárias, penas restritivas de direito, né? Vamos dissolver essa empresa aqui porque ela... E os bens, nos crimes ambientais tem uma situação interessante. E os bens serão tomados pelo poder público. Serão tomados pelo poder público, tá? É uma forma aí de tomar os bens aí da empresa, se ela praticar o crime ambiental. Tranquilo, gente? Então, pessoa jurídica também pode praticar crimes ambientais. Lei 9.605/98. Não vou falar mais nada sobre o humano. Voluntário. O que eu posso falar sobre o comportamento humano voluntário? O comportamento humano, Júlio, precisa ser voluntário. Não pode ser involuntário. Quando vai ser involuntário? Professor, então eu vou ficar estudando aqui, eu vou ficar estudando na faculdade de Direito, 5 anos de faculdade, todos os comportamentos voluntários. Marcelo, você pegar seu carro pela manhã, sair de Maricá até aqui foi voluntário. Ah, foi voluntário. Eu vou ficar fazendo isso? Não. Porque eu teria que escrever milhões de livros para saber todos os comportamentos voluntários. Então, o que a doutrina faz? Ela estuda os comportamentos que não são... Ela estuda as causas de exclusão da Porque se eu excluir a voluntariedade, não há conduta. Se não há conduta, não há fato típico. Se não há fato típico, não há... Tranquilo? Beleza? Então, o que eu vou estudar aqui? O que são esses 4 trocinhos aqui que eu botei aqui? A minha setinha. Causas de exclusão de quê? Da voluntariedade. Isso aqui é um esqueleto para vocês ficarem olhando para ele, ficar olhando esse esqueletinho assim, ficar lembrando. É legal dessa. Vamos lá. Causas de exclusão da voluntariedade. A maioria dos comportamentos são voluntários, mas existem alguns comportamentos que são involuntários. Se ele é involuntário, não há conduta. Eu vou dizer, não existiu conduta. Por quê? Porque o cara não queria fazer isso aí. Foi um comportamento humano Quais são as causas de exclusão da voluntariedade? Primeiro, coação física irresistível. Não é resistível não, tá, gente? É não poderia resistir. Irresistível. Também chamada de vis absoluta. Vis absoluta. Professor, por que esse nome? Não faço a mínima ideia. Mas cai na prova dessa. Mais o que? Ato reflexo. Fabio, você está lembrando disso aí? Que eu dei algo para você disso aqui. Alguma coisa está aí no seu organismo. Hipnose aqui é uma H, tá, gente? E sonambulismo. Já falei de sonambulismo hoje. Sonambulismo. Difícil é um professor de penal estruturar isso, né? Ele não estrutura, aí você fica perdido lá na... Tem a questão também de climas, não? Condições climáticas, tem negócio isso aqui, você está falando de caso fortuito de força maior. Pode acontecer também. Caso fortuito de força maior, mas aí depois a gente trabalha isso mais um pouquinho.
Não entra nessa voluntariedade. Também pode excluir, o caso for de força maior também pode excluir, tá? Mas normalmente nas provas vem isso aqui, eu não posso também ir muito além disso. Tranquilo, gente? Esses são os casos típicos de exclusão da voluntariedade. Beleza? Coação física irresistível, ou chamada de vis absoluta. Diferente da coação moral, tá? Não confunda coação física com coação moral. Coação moral vai excluir outra coisa, daqui a pouco a gente trabalha, tá? Aqui eu estou falando da coação física, e ela precisa ser irresistível, para excluir a conduta, para excluir o comportamento, para excluir a voluntariedade, ela precisa ser irresistível. Vamos por exemplo, Mévio está fazendo churrasco na sua casa. O que acontece? O carvão não era bom, não queria pegar fogo, atrasou tudo, mal correria. Aquela galera por ali, todo mundo com fome, sentado, impaciente, Mévio, churrasqueiro, mandando ver, mas está na correria. Criança, futebol, campo. Onde que as crianças estão correndo? Lá no campo de futebol? Não, estão correndo em volta da mesa, perto da churrasqueira. Tem fogo, tem álcool, tem espeto, tem tudo troço ruim. Mas eles querem correr ali. Eles estão correndo ali. Mévio, churrasqueiro, na correria, sabe que ele quer servir a galera. Quando ele vai com o espeto servir Caio, ele vai servir Caio, a mesa de Caio, vem uma criança, esbarra na mesa, esbarra em Mévio, joga ele contra Caio, e o espeto vai nas costas de Caio. Eu pergunto, ele estava sob coação física irresistível? Sim. Não foi voluntário, foi involuntário. Olha que azar. Quando ele foi, o cara esbarrou e pegou nas costas e Caio veio a óbito. Tranquilo, beleza? Mévio responderá por crime? Não. Porque houve uma causa de exclusão da voluntariedade. Quem poderia responder pelo crime? O coautor da ação. A gente fala assim. O coautor da ação. Tá? O coautor não, o coator da ação. Aquele que coage. Tá? O coator da ação. Aquele que coagiu. Então nós temos o autor. Aqui nós temos o autor e temos um cara que coagiu, o coator da ação. Tranquilo? Beleza? O autor que está por trás. Na verdade, quem esse cara aqui, ó, o Mévio, ele estava o quê? Ele estava sob uma força externa. Vê se não é isso, vê se não se encaixa no conceito da doutrina. Uma força externa que definiu o seu comportamento. Foi ou não foi? Não foi isso? Uma força externa? Ele não estava sob uma força externa que acabou? Então nesse caso, nós temos o quê? Coação física e irresistível. Quem poderia responder? O coator da ação. Ah, ele era menor. Ih, cara, então ninguém responde por nada. Olha que tragédia no mundo jurídico. Ninguém responde por nada. Porque era uma criança. Tranquilo? Beleza? Poderia até ter agido com culpa, mas era uma criança. Tranquilo, gente? Ah, o pai vai responder? Não, ninguém vai responder por nada, tá? Nesse exemplo aí, ó. Todo mundo entendeu o que é coação física irresistível? Coautor é outra coisa. Depois eu explico para vocês o que é o coautor. O coautor é mais um autor, tá? Aqui eu estou falando do cara que coagiu, é o coator da ação. Ato reflexo. O ato reflexo é um movimento, é uma resposta do corpo. É assim que vem na doutrina e pode vir na prova. O que é o ato reflexo? É uma resposta do corpo a um estímulo. Uma resposta do corpo a um estímulo. Não vamos entrar muito nesse tema, porque às vezes dá problema na sala.
Mas o que acontece? Lembra lá do médico que ele dá aquele martelinho no joelho? Dá um martelinho no joelho ali no lugarzinho, ele quer pro cara, pô, saber se o cara tá vivo, se não mexer a perna. Aí tu pode pensar assim, pô, não vou mexer a perna, não vou dar um susto no médico. Então tu vai mexer a perna. Por que tu vai mexer a perna? Porque é uma resposta do corpo a um estímulo. Tu vai mexer, ele já sabe onde tem que bater com o martelinho ali. Quando ele bater, tu vai mexer a perna. O cara vai com o dedo no teu olho, tu vai piscar, vai ou não vai? Pô, não, vou fazer uma coisa, tu vai piscar. É uma resposta do corpo a um estímulo. Esse é o ato reflexo. Aí como que cai em prova? Nélio, Caio e Tícia, 2 adolescentes terroristas, sabem que Júlio passa todo dia naquela curva escura. Eles pensam assim, pô, vou sacanear o Júlio. Quando ele estiver apontando lá, eu vou pegar aquela lanterna da Enel, aquela grandona que eles usam no escuro assim, vou colocar dentro do olho dele. Ele não vai enxergar nada, vai ficar cego, vai ficar maluco. Não dá outra. Aí, Neve, o Júlio não que dá azar. Neve vem dirigir seu carro. Quando chega assim, ele olha aqueles dois, pô, cara, não é possível. Por que não quer a lanterna na mão dele? Será que ele vai jogar aquilo no olho? Não acredito, não vão fazer isso não. Não, eles vão fazer que eles são terroristas. Eles vão colocar. Quando eles colocam, o que acontece? O que acontece quando vem aquele farol altão na tua... Mesmo tu não fechar, tu vai ficar cego. Por alguns instantes ali, tu não vai enxergar nada. Por quê? Porque a pupila, acontece alguma coisa com a pupila. Não sou médico, eu já não sei. Mas acontece alguma coisa com a pupila. Eu acho que ela dilata. Aí o cara fica cego, não enxerga direito. É o que acontece. E aí, ele acaba num ponto de ônibus cheio de gente. Ele vai, atropela e mata um monte de pessoas. Ele vai responder por crime? Não. Por quê? Porque ele estava acobertado por uma causa de exclusão da voluntariedade. Ato reflexo. Ainda que ele não quisesse, ele teria que fechar o olho, ele teria que fazer alguma coisa ali, porque ele não ia aguentar aquela no olho dele. É uma resposta do corpo a um estímulo. Quem pode responder? O autor da coação. O autor da coação, tá? Que aí pode responder. A gente chama esse autor da coação, a gente chama também do homem de trás. Também é conhecido como o homem de trás, lá ele. Tranquilo, beleza? Mas é chamado o homem de trás. Ele não faz, mas ele quer matar alguém. Para ele matar alguém, ele usa alguém ali, ele usa essa isca, né, esse indivíduo ali, para matar. Ele fala assim, pô, eu não quero matar não, mas eu vou fazer isso aqui, que aí ele não vai enxergar nada, vai atropelar e vai matar. No churrasco, pô, eu não quero matar médio não, mas vou fingir que eu escorreguei ele na água da piscina e vou dar um empurrão, o espeto vai lá e vai matar. É o quê? Isso é o homem de trás, tá? Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Nesse caso aí que você falou do... Quem responde? O homem de trás. Dos adolescentes que você disse, aí vai ser punido, né? Mas O adolescente pode responder, talvez por um ato infracional análogo a crime. Porque crime ele não pratica. Tá? Você usou a expressão no outro, não era ato, era ato. Não, era o ator. Era o coator. Coator. Não tem coautor. Não, o coautor é outra coisa. Tá? É mais um autor. Tá bom. Tá bom? Aqui é o autor da coação. É o coator. O coator é o autor da coação. Isso. Depois bota no Google aí que deve aparecer alguma coisa em relação a isso. Tá? Existe uma diferença entre coator e coautor. Ato reflexo. Uma resposta do corpo a um estímulo. Hipnose, todo mundo sabe o que é, não preciso ficar falando, e sonambulismo também, né? A hipnose, professor, isso aqui é uma ordem de viagem, tá, gente? Com essa física até a gente consegue entender que mais ou menos pode acontecer. Aí aqui já começa a viajar, aqui a viagem é maior e aqui a viagem é maior, tá bom? É uma viagem do direito penal. Você tem que viajar junto, porque isso aqui já caiu em prova minha que eu fiz de tribunal, tá bom? Então, eles aceitam isso como... Claro, isso aqui... Acho que o professor estava falando mentira. Não, eu digo assim, Você é louco isso aqui, tá falando essa bobeira. Não, isso aqui cai em prova, tá?
por que eu vou estudar isso aqui? Eu nunca vou ver isso na vida. Porque isso aqui cai em prova, na prova do TRF2 que eu fiz, caiu isso aqui. Tá bom? Caso involuntariamente. Isso aqui exclui o quê? Lá na prova vai perguntar. Ela pode perguntar o quê? Exclui o fato típico. Pode? Pode, isso aqui não exclui o fato típico. Exclui a conduta. Exclui. Exclui a voluntariedade. Exclui. Ele pode pegar o mais pertinho ali, que é o voluntariedade, ou ele pode pegar um outro que está mais para cima, porque um vai excluir o outro. Pegaram isso aí? Então ele vai pegar alguma coisa. Você tem que lembrar, por isso que eu faço o quadro. Você precisa lembrar onde está a voluntariedade. No fato típico. Fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, comportamento humano, voluntário. Isso aqui está no primeiro elemento do crime, no fato típico. Aí você vai fazendo esse desenhozinho que eu fiz aí no teu caderno, vai dar certo. Tranquilo. Hipnose, lembra da hipnose, né? O cara fica rodando um negócio lá. Não acredito. Você tem que acreditar na prova. Na prova, a hipnose, alguns doutrinadores vão dizer, não, mas na hipnose ele não perde totalmente o controle, só perde parte do controle. Mas a maioria diz que a hipnose é uma causa de exclusão da voluntariedade. Se tu concorda ou não, aí já é outra situação. Na prova você sempre concorda, tá bom? A hipnose, ela é uma causa de exclusão da voluntariedade, tá bom? Vai lá e furta aquele banco pra mim. Aí o cara Quem vai responder? O cara que hipnotizou e mandou ele fazer o crime, o homem de trás. O autor da coação. Tranquilo? E o sonambulismo? O sonambulismo é aquela, não sei se é considerado uma doença pela medicina, mas deve ser. O sonâmbulo é aquele cara assim que tu fala, porra, bicho, tu acordou 3 horas da manhã, cara, ficou falando um monte de bobagem ali. À noite ele falou, que falei nada, cara, não foi o que fiz isso não. Não, tu falou assim, pô, tu falou isso, aquilo, começou a chorar. Aquilo, não, tava dormindo a noite toda. Só ferrado. Não, porque ele é sonâmbulo, ele não sabe o que estava fazendo. Entendeu? Isso aí aconteceu um caso concreto nos Estados Unidos, que o cara, ele alegou isso. Ele acordou, ele estava sendo acusado de estupro. Lá na casa, ele estava com umas pessoas lá e estava sendo acusado de estupro. E aí ele alegou para o juiz, eu acho que é engraçado, porque ele falou, não, excelência, eu sou sonâmbulo, eu não fiz isso não. Assim, ele alegou sonambulismo. Mas aí se colou, se não colou, gente, aí já não é com direito penal. O sonambulismo pode ser uma causa de exclusão da voluntariedade? Pode. Agora, se ele conseguiu provar isso, se o júri aceitou, se fosse júri, né, no caso de homicídio, se o juiz aceitou no caso de estupro, aí já não me interessa. Isso aí já interessa ao processo penal. É dentro do processo penal que eu vou analisar se essa tese de defesa se encaixa ou não. Agora, eu como operador do direito, eu posso alegar sonambulismo para o meu cliente? Claro que posso. É um argumento jurídico, não é um argumento metajurídico, é um argumento jurídico. E no direito penal, eu posso utilizar todos os argumentos jurídicos, posso juntar laudo, falando, não, realmente ele tem essa doença que foi comprovada, isso, aquilo e tal. E aí pode colar. Tranquilo? Beleza? Legal? Agora, e no júri? No júri eu posso alegar tudo. Tá? No juízo comum, nos crimes que não são do júri, eu posso utilizar, olha só que diferença legal. Nos crimes que não são de competência do júri, não são de competência. Justiça comum, eu posso utilizar todos os argumentos jurídicos. No tribunal do júri, eu posso utilizar argumentos jurídicos e argumentos metajurídicos, fora do direito. Resumindo, no júri nobre, posso alegar tudo. No júri eu posso alegar tudo. Aqui, numa situação comum, eu posso alegar assim, não, excelência, é porque eu estava possuído pelo encardido, pelo rabudo. Aí eu fiz isso, não foi eu não, foi ele. Eu posso alegar isso na justiça comum? Mas lá no júri eu posso? Posso. Lá eu posso alegar, tá bom? Lá eu posso alegar tudo, porque lá é o princípio da ampla defesa, tá? Eu posso usar
argumentos jurídicos e metas jurídicos, tá? Lá não é o da ampla defesa. Lá é o da plenitude de defesa. Tá bom? Todo mundo concordou? A professora fica errando aqui, vocês erram junto. No direito, em qualquer processo, pega isso cai em prova. No direito, em qualquer processo, aos litigantes será garantida a ampla defesa e o contrato. Viu o HD? Agora lembrou, hein? Não, peraí, no direito em qualquer... Coloque assim, ó, CF, Constituição Federal. Artigo 5º. Eu falei para vocês que o artigo 5º é uma fonte inesgotável de conhecimento. Artigo 5º. Aos litigantes... Peraí. O que vocês já colocaram aí? Fala No aí. direito em qualquer processo. Em qualquer processo, litigantes, isso aí, um vai ajudando o outro aí. Litigantes em qualquer processo. No direito em qualquer processo. No direito, né? Eu botei assim, no direito. No direito, Em qualquer processo. em qualquer processo. No direito em qualquer processo. Serão garantidas. Peraí. Direito em qualquer processo. Vai, pode falar. Evelyn, fala comigo. Serão garantidos. Onde está o litigante? Vamos lá, vamos repetir. Que bom. Vai ser bom que sai o sono. Vamos lá. No direito, o que vocês já escreveram aí? Os litigantes em qualquer processo serão garantidos. Serão garantidas Serão garantidos. a ampla defesa e o contraditório. Landinho, fala comigo. Tomou aquele café esperto? Ampla defesa. E o contraditório. E o contraditório. Gente, depois dá uma olhada lá no artigo 5º, está escrito lá. Aos litigantes, no processo, será garantida a ampla defesa e o contraditório. É isso. São os dois princípios. Escreva aí do jeito que vocês precisam evoluir aí na escrita. Lá na hora da redação, o professor não vai estar lá falando no ouvido de vocês, não. Pô, deixa eu pensar o que é isso aqui. Ele está falando que nos processos será garantida ampla defesa e contraditório. Pronto, aí você bota do jeito que você acha melhor aí. É isso que você precisa saber. O que você precisa saber, Flávio? Quando eu estiver respondendo a um processo, que não vai acontecer, deve vai estar respondendo a um processo, ele tem garantia de quê? Ampla defesa e contraditório. Isso que você escrever aí. Tranquilo? Pode escrever com suas palavras. Importa é que fique bem claro. Como que ficou a redação? Todo mundo junto, vai. Aos litigantes em qualquer processo serão garantidas a ampla defesa e contraditório. Isso aí. Em processo administrativo, em processo judicial, será garantida a ampla defesa e o... Serão garantidos a ampla defesa e o... Aí eu faço a concordância da forma que eu quiser. Tá? Posso concordar com o mais próximo, posso concordar com todos. Serão garantidas a ampla defesa, contraditório. Você vai botar o que você acha melhor, tá bom? O que eu preciso saber? Que existem dois princípios. Quais são os princípios? O princípio da ampla defesa e do... São dois princípios diferentes. Eu tenho da ampla defesa. O que é defesa ampla? Defesa ampla é uma defesa onde eu uso a defesa técnica, que é a do advogado, e a autodefesa, que eu mesmo me defendendo. Eu tenho direito, Léo, quando eu falo em ampla defesa, eu estou falando da autodefesa, eu me defendo, tenho esse direito, e a defesa técnica, a defesa do advogado, eu tenho esse direito. Isso é ampla defesa. Tranquilo? Só que, eu estava explicando para vocês, no júri, o princípio vigente não é o da ampla defesa, é de qual? É o da plenitude de defesa. Esse é mais amplo ainda. No princípio da ampla defesa, por exemplo, o cara praticou o crime de estupro. Qual o princípio que pode ser utilizado? O da ampla? Nos crimes do júri, nos crimes dolosos contra a vida, que vai para o júri popular, o princípio já é outro. Não é o da ampla defesa, é o princípio da plenitude de... No princípio da plenitude de defesa, além dos argumentos jurídicos, eu posso também utilizar os argumentos meta-jurídicos.
argumentos filosóficos, Tiagão, argumentos históricos, argumentos sociológicos, argumentos religiosos. Tranquilo? Isso somente no júri. No júri eu posso alegar qualquer coisa. Tranquilo? Mas nos outros crimes que não são de competência do júri, o que eu posso alegar? Isso aqui eu posso alegar. No júri eu posso alegar isso aqui e muito mais coisas. Eu posso dizer, não, foi o demônio que me pegou naquela hora ali. Você não, médico. Médio. Tranquilo? Olha só, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para trânsito. Agora trânsito. Ó, vamos falar de trânsito. Vê se encaixa o argumento do cara. Isso aí aconteceu comigo, tá, gente? Em 2013, mais ou menos, lá em Niterói. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Se as pessoas às vezes confundem assim, porra, esse professor é isso, aquilo. Não tem nada disso. Não estou falando de religião, eu estou falando de direito. E aí nós estamos falando do princípio da plenitude de defesa, que envolve argumentos também religiosos, mas não estou puxando sardinha para lado nenhum. Estou dizendo que foi alegado. Eu vou dar duas situações, uma de evangélico e uma de espírita, para ninguém ficar se sentindo ofendido, porque eu sou espírita, porque eu sou evangélico, nada disso. Tá bom, Diego? Vamos abrir o coração, se liberta. Vamos lá. Diegão, duas situações. A primeira, me chega um rapaz lá em Niterói, na Operação Lei Seca, estava lá autuando, e aí um menino assim, novo, parecia ter uns 20 anos, assim mais ou menos, bem arrumado. Aí o cara perguntou, você bebeu? O policial faz essa pergunta, né? Porque se soprar e der índice de alcoolemia, o que acontece? Preso em flagrante, vai para a delegacia. Lembra que eu fiz esse vídeo para vocês? Então, e aí o policial pergunta antes, cara, tu bebeu? Porque se tu beber e soprar aqui, assoprar o etilômetro vai dar índice criminal, tem que te levar preso. Ele falou, não bebi não, não bebo não. O menino estava bem, não estava cambaleando nada, não tinha nenhum sinal notório. A resolução vai falar dos sinais notórios. Não havia sinais notórios. Ele estava muito bem. Aí, ele falou, não bebi não. Aí quando ele soprou, qual é o índice criminal? 0,34. O dele deu 3, alguma coisa. 0,34. Passou de 1, passou de 2 e passou de 3. Deu 3, alguma coisa. Meu Deus, será que o equipamento está ruim? Aí, o cara falou que não bebeu, aí o policial começa a xingar. Falou que não bebeu, agora vou ter que ir para a delegacia, vou ter que te levar, ficar até madrugada e tal. É porque eles não gostam de levar. É, porque quem quer ficar em delegacia de madrugada, São Gonçalo, Niterói? Aí tudo bem, e o garoto, não, cara, eu não bebi, eu tô te falando que eu não bebi, por Deus, não sei o quê. Aí ele ficou uns 10 minutos, sinceramente, uns 10 minutos, eu não bebi, eu prometo, não bebi. Aí eu falei assim, porra, que não é possível que esse cara não deve ter bebido, deve ter dado alguma zebra no equipamento. Mas o equipamento, ele é homologado pelo Inmetro, né, o etilômetro ali. Aí eu falei, cara, como tu não bebeu, bicho, deu aí. Ele, não, eu não bebi, foi ele. Ele? É. Aí eu olhei para ver se tinha mais alguém assim com ele, não tinha ninguém. Mas eu não vi, né? Aí ele falou, foi ele. Eu falei, ele? Ele quem? Tá lá no carro? Não, foi ele. Foi a entidade. Eu falei, caramba. Um argumento meta-jurídico. Só que o crime era o crime de dirigir sob influência de álcool. Era de competência do júri? Não. Ele poderia alegar aquilo? Não. Mas eu não dei essa dica para ele. Eu falei, cara, olha só, aqui foi você que soprou. Entendeu? Não foi ele. O policial vai te conduzir à delegacia, quando chegar lá, tu fala pro delegado. Aí o delegado diz, se prende você, se prende ele. Aí joguei a bomba pra cima do delegado, entendeu? Aí o delegado mesmo, vai prender ele, prende o cara. Então, quer dizer, esse assunto, essa alegação não se encaixa naquele crime. Poderia se encaixar no crime de homicídio. Ele poderia dizer, não foi eu, foi ele. Aí ele poderia, tá? Aí também chegou um outro cara lá e falando assim, aí um evangélico. A gente pegava muito, porque tinha igreja, assim, era próxima, né? Aí, pô, não bebo, nunca bebi na minha vida. Não bebeu, mas não índice aqui alto, é. É porque eu tomei a Santa Ceia. Falei, caramba, a Santa Ceia. Eu tomei a Santa Ceia. Aí eu falei, cara, eu não sei, a Santa Ceia deveria estar batizada, porque deu um índice alto. Aí tu fala pro delegado lá, você tomou a Santa Ceia. E aí quer dizer,
Mas é um argumento também que não se encaixa, né? Um argumento religioso aí que não se encaixaria, tá? Tá bom, gente? Só para ilustrar aí, para vocês entenderem os argumentos jurídicos e meta-jurídicos, tá? No júri vale tudo. No júri o cara fala, ó, foi isso, foi aquilo, estava possuído. Tá bom? Pegaram isso aí? Ah, esse aqui também, ó, às vezes é conhecido na prova. Esses dois aqui, ó, tá vendo esses dois? O cara está consciente aqui? Não. Ele está inconsciente. Então aqui também às vezes vem assim, ó, estados de inconsciência. Eu vou botar no singular, tá? Estado de coloquei no singular aqui porque eu estou cansado. Inconsciente. Essa hora já vai dando pânico no sistema. Consciência. SC, né, gente? SC, inconsciência. SC. É um dígrafo, né? É um dígrafo, não é? É um dígrafo consonantal. Que isso, pai? O SC aqui é um dígrafo consonantal. Não é um dígrafo vocálico. Dá um exemplo aí de dígrafo vocálico. Vou apagar, tá? Guerra. Guerra é um dígrafo consonantal ou vocálico? Guerra é um dígrafo vocálico. O que é um dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho duas letras que formam um só fonema. Quando eu tenho duas letras que formam um só fonema, eu tenho que a gente chama de dígrafo. Comportamento humano, voluntário, trabalhamos no voluntário, né? Pronto. Que tem uma finalidade, pode ser dolosa ou dolo, culpa. Galera, depois vocês podem aprofundar esse assunto, tá? Eu tô dando aqui, tô trazendo as principais nuances. 3 horas. 3 horas. Vamos tomar um café? Até para não levar o Julinho à exaustão. Um café, 10 minutinhos a gente volta, tá bom?